Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Sidney, curso técnico de desenvolvimento de sistema. Nosso curso é programação de jogos digitais, tá bem? Vamos entrar aqui na aula de fundamentos novamente, né? Vamos fazer uma revisão da aula anterior, pode ser? Todo mundo conectado aí já? Algumas pessoas chegaram agora, né? Que estou vendo aqui. Vão conectando aí, o professor vai trazer aqui a aula anterior, para a gente relembrar ali. A gente parou num ponto ali de uma atividade. O professor vai passar a atividade para vocês, tá bom? Vamos ali então. Então, a aula anterior ali, para a gente lembrar, a história e a evolução dos jogos digitais durante as décadas. Lembra que a gente analisou as décadas lá, as evoluções dos jogos? Vamos lá então. A gente viu lá na aula anterior sobre as características do jogo digital, né? E conhecemos a evolução da história ali, das gerações. Lembra? Falamos o que é um jogo digital, né? A gente entrou nesse conceito do jogo digital, fez a pergunta para vocês, consolidou tudo isso, mostrou ali quais são as características. Lembra das 6 características dos jogos? Foco, interatividade, segurança, conflito, desafio, divertimento, lembra? A gente falou ali das fases, né? A primeira fase 50, 72, a segunda dos arcades, né? Depois ali 83 ali a IBM veio com o computador, e aí entrou o jogo dentro do computador já, né? E daí a guerra dos consoles lá em 85, né? E aí a evolução do PlayStation até os dias de hoje com os jogos online e os esportes, né? A gente passou pelas fases ali, a primeira geração, segunda geração, terceira, quarta, né? A gente chegou na quinta geração e chegamos na sexta e a atual a nossa, né? Com os gráficos super avançados, tecnologia 4K, hardware super potente, né? Gráficos de alta definição, tá bom? A gente chegou até aqui esse ponto, a gente fez a nossa prova lá, a gente teve aqui uma atividade de ligar aqui os pontos, qual década era cada console ali, cada jogo. A gente passou aqui, a gente assistiu um vídeo referente à história dos jogos. A gente viu esse jogo aqui também, fez a prova, né, em cima disso aqui, tá? A introdução que a gente vai entrar hoje é sobre lógica, né? Então a gente vai estudar sobre lógica, tá? A atividade que ficou foi essa aqui, ó. Então, assim, se eu não me engano, eu já coloquei lá no Google, tá? Se eu não coloquei, eu vou fazer isso agora. Então, assim, um tempinho para vocês aí, ó. Uns 3 minutinhos enquanto vocês estão conectando aí, estão se acalmando dentro da sala de aula. Pega essa proposta de atividade aqui, ó. Tá ali, tá para casa, mas não é para casa, é pra gente fazer agora. Caso não consiga, daí entrega depois pro professor, não tem problema. Lá, faça uma pesquisa sobre o seu jogo digital, o jogo que você gosta, o seu favorito. Aquele jogo que você ama, já joga várias vezes, já jogou lá desde pequeno, né, que já zerou, já conhece as fases, tudo. Então descreva essa história desse jogo e relacione ele com a geração dos consoles, tá? Lembra da geração que a gente falou dos consoles? E também indique também se for para computador ou celular, tá? O professor quer que escreva lá num parágrafo simples mesmo, no caderno ou lá no Google Class lá, essa historinha. Daí você coloca o gênero, subgênero ali, a temática, né, o modo de jogo. Tenta entender todo o roteiro desse jogo e escreve para o professor lá, tá bom? O professor vai contar aqui 3 minutinhos aí, tá? Criar um personagem pode ir muito além de seus gráficos, ainda mais se estivermos falando do personagem principal de um jogo.
Voltando aqui então, o professor conseguiu retornar aqui. Então, é para você fazer essa pesquisa aí, já está lá no Google Class, eu já vi já que tem pessoas que já me entregaram, tá? Então você tem essa atividade aí, esse tempinho que era para fazer atividade, e depois, se você não conseguiu agora, me entregue até o final do dia, tá bom? Valendo nota, tudo tá valendo nota aí para vocês, tá? Eu queria ver com vocês aí, tem algumas pessoas que não fizeram a nossa avaliação, né? O Arthur, o Bernardo, Eduardo, Eloá, Gabriel, Guilherme, Isaac, Laura, Miguel, Murilo e Vitória, tá? Eu queria ver com vocês depois pra gente retomar essa avaliação anterior ali. A gente tem que recuperar aquela nota ali, né? Tá bom? O professor ficou preocupado com vocês aí. Vocês estão em sala, essas pessoas que eu falei? Quem que tá aí? A gente teve avaliação, Laura, a aula anterior. Professor, antes desse, por isso que o professor está retomando essa aula aqui, para a gente lembrar a aula anterior. Só que o nosso encontro anterior teve uma avaliação. Está lá no Google Class, lá, essa avaliação. Até se você abrir lá agora. Tá, deixa eu ver. Não, o Júlio fez, Júlio. Essas pessoas aqui, tenho 12 pessoas que não fez. O Arthur Deliro, o Arthur de Souza, Bernardo, Eduardo, Eloá, o Gabriel Assis, o Guilherme, Isaac Lucas, a Laura Cordeiro, Miguel, Murilo, Rafael e Vitória. Então são 12 pessoas que eu estou aguardando ali a entrega da avaliação, tá? Ô, Laura, ela vale 30, Laura, vale 30, tá? Vale 30, deixa eu ver, tem mais alguma pergunta aqui? Davi Lucas, deixa eu ver aqui, Davi. Deixa eu achar aqui, Davi, o teu. Não, teu nome eu não falei, Davi. Eu não falei, Davi. Falei Arthur, os dois Arthur, Bernardo, Eduardo, Eloá, Gabriel, Guilherme, Isaac, Laura, Miguel, Murilo e Vitória. Você fez sim.
A Vitória de Jesus Amâncio. Deixa eu ver, Vitória, como que tá teu status aqui, se já entregou. Tá pendente para mim aqui, Vitória. Você talvez não enviou, talvez esqueceu lá de apertar lá para enviar. Tá pendente para mim, tá bom? O Bernardo não fez, né, Bernardo? Então, Bernardo, eu vou deixar liberado lá, pessoal, não se preocupe. Vão fazendo aí, tá? Essas pessoas que eu falei aí. Se tiverem dentro da sala vocês aí, né? Eu vou separar um tempinho depois para vocês fazer, mas preste atenção na aula primeiro agora, tá bom? Pode ser? Combinado aí, galera? É bem tranquilo lá. A gente tinha feito a revisão, tudo, tinha o jogo no Kahoot. Só que faltou vocês me entregar. Não, eu vou liberar, mas eu não vou liberar agora. No finalzinho da aula ali eu vou dar um intervalo para vocês fazer, tá bom? Não vou liberar agora porque senão vocês não prestam atenção na minha aula. Tá bom? Tá? Então combinado então. O professor vai voltar aqui na aula agora. Fique tranquilo, turma, fique tranquilo. Vai dar certo, tá bom? Então lá, ó, lá no slide lá, só pra gente concluir, então. É possível simplificar. Deixa eu só ver que esse áudio que tá. Eu não achei esse áudio que tá vazando o meu aqui. Só um minutinho, turma. Voltando, o professor conseguiu aqui. Tinha um áudio meu vazando aqui. Minha aba do navegador fica milhares de abas abertas ali. E tinha um áudio vazando. Então assim, a gente viu ali sobre os jogos digitais, né, essas características e as evoluções ali durante as décadas, tá? Então a gente ficou com essa aula aí, tá? Referência do professor ali estão aqui, ó. Então vai ficar no slide lá para vocês depois, tá? Essas literaturas aí, tá ok? Vamos para o próximo conceito aqui. Vou pedir mais um minutinho para vocês. Então vamos lá. Novo conceito dentro de fundamentos ainda do nosso curso de programação de jogos digitais, né? A introdução agora é sobre a lógica computacional, né? Vamos falar um pouquinho sobre lógica agora. Vamos entrar um pouco no universo ali da linguagem do computador, tá? Não, Júlio, hoje não vai ter Kahoot, tá? Então essa avaliação foi só para quem estava mesmo na sala de aula, essa revisão. E Bernardo, essa aí vai ser a tua recuperação, tá? Se fazer, daí o professor não faz. O professor faz assim, ó. O professor aplica a prova e faz atividades na sala. As atividades mais o trabalho, a gente recupera nessas atividades aí. Por isso que eu acho importante, bem importante. Todas as atividades que o professor passar, façam, me entregue, tá? Porque no caso de você precisar recuperar alguma nota, você já está recuperado, tá bom? Para você não se preocupar, para a gente ganhar tempo aí, porque a gente tem pouco tempo e bastante conteúdo, e o professor está bem preocupado, então a gente tira essa preocupação de recuperação, capricha na aula, capricha nas avaliações aí, por isso que eu quero que todo mundo faça, e a gente recupera isso aí, tá bom? Se você for mal nessa avaliação agora, a gente recupera ali com atividade, tá bom? Então vamos lá.
Então, dentro da lógica, a gente vai ver alguns pontos, né? Então, a gente vai ver o que é programação e aprender ali que é um programa de computador, né? Tá? Antes de a gente entrar ali na aula, eu quero passar um vídeo para vocês de um aplicativo que o professor usa no celular, né? Que eu uso para mim jogar e aprender, né? Então, ali eu pratico a parte da programação, né? A JavaScript. E ali tem desafio, né? Você ganha pontos, você entra numa classificação da XP ali do Brasil inteiro, tal, é bem interessante. Então assim, você aprende jogando, né? Eu vou mostrar para você um vídeo aqui que eu peguei no YouTube que passa a referência, tá? Depois eu ensino vocês baixarem isso aí no computador, porque ele é para celular, para mobile, tá? Então depois eu ensino vocês através de um aplicativo que instala no PC, transforma ele, faz uma emulação no PC para virar Android, e dentro do Android você tem a loja do Google Play e faz o download do aplicativo, do jogo, né? Tá bom? Eu vou mostrar ali para vocês o vídeo ali. Aposto que você já ouviu que a programação é a profissão do futuro. Pois é, futuro não, presente. Hoje em dia as pessoas programadoras estão sendo bem valorizadas no mercado de trabalho. E você ainda não começou a aprender a programação? Não teve essa oportunidade? Poxa, esse canal ensina gratuitamente sobre programação. E hoje vou ensinar você a programar de novo, do celular. Isso porque eu vou mostrar para vocês uma ferramenta incrível que já está no mercado de trabalho. Ó, tô me sambando aqui, porque na verdade eu já compartilhei a minha tela. E eu quero mostrar que se você abrir a Play Store no seu celular... Termina de assistir esse vídeo, aí depois você vai abrir a Play Store. Vai procurar aqui por Motiro. Esse aplicativo, gente, ele é incrível. Esse aplicativo, ele te ajuda a aprender sobre programação no seu próprio celular. Vai ajudar muito na sua carreira, para você treinar, você que está estudando a treinar dia a dia, ou você que já sabe, mas quer pôr em prática, bora lá. Esse aplicativo lembra muito do Duolingo, então você já vai saber usar essa interface. Já instalei aqui, então eu vou abrir o aplicativo. Ele tem toda a disposição, assim, bem legal esse aplicativo para animar a gente a estar aprendendo programação. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Assim que você abre o aplicativo, ele tem algumas seções. A primeira seção já é os exercícios. Então você tem acesso aos exercícios logo de cara. Por exemplo, eu vou pegar aqui a introdução. É o básico, só para a gente começar. Eu tô com a tela esquerda aqui e dei zoom nessa tela direita para vocês poderem acompanhar junto com mais perto o que está acontecendo. Então deixa eu me posicionar aqui. Qual é a propriedade do JavaScript que indica a quantidade de caracteres em uma string? Bom, eu não sei isso de cabeça, talvez eu sei, talvez não. O tamanho de caracteres, vamos chutar aqui que é o length, que é o tamanho, né? Nem sei programação, já vou chutar que é essa a propriedade. Acertei. Logo de cara já me elogia, deixa eu continuar, então vamos continuar aqui. O que há de errado com esse código? Bom, aí agora você já tem que saber um pouco do JavaScript. Console.log, Motiro, toUpperCase. Você talvez não saiba o que está de errado e qual seria a opção correta, mas o próprio aplicativo aqui embaixo ele vai ter esse ponto de interrogação. E quando você acessa, ele permite agora você estudar o conteúdo que tem no seu aplicativo, né? Então, o que é JavaScript? Aí ele tem toda a apresentação, bem revisado esse conteúdo, eu já acompanhei, tá muito bacana. O que é o JavaScript, para criar sites, como que ele funciona. Aí ele explica o que é o console.log, que é um dos comandos mais primordiais do JavaScript que serve para imprimir texto. Aí aqui lá ele coloca boas-vindas ao Motiro. Então se eu der um próximos aqui, comentários, como que a gente pode inserir comentários no nosso código. Então usando as duas barras. Ele ensina aqui os tipos de dados, então a gente pode usar... criar números em JavaScript, criar frases que a gente chama de strings, né? Ou os booleanos, que são os verdadeiros e falsos. Bom, ele explica até como você pode imprimir essas variáveis que você acabou de criar, qual que é o detalhe de cada uma. Os operadores aritméticos, para você aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir, que a programação faz muita conta, né? A gente sabe disso. Mas é suave, gente. Bom, ele ensina aqui desde a concatenação de strings, ou seja, como que você pode unir duas frases, unir duas strings para imprimir diretamente aqui no console. Por exemplo, eu aprendo como Motiro. Eu aprendo uma frase mais a próxima frase. Então, gente, esse aplicativo ele tem um tutorial muito bom para você começar na linguagem. E assim que você estuda, você pode voltar aqui e se desafiar a responder essas perguntas. Então, vamos dar uma olhada nessa outra aqui. Ele está fazendo um toUpperCase. O toUpperCase é uma propriedade que eu já conheço, que ela é uma função. Então, para chamar ela, tem que abrir e fechar parênteses, igual essa primeira resposta aqui. Eu acredito que pode ser a primeira resposta. Mas a primeira resposta tem uma pegadinha. Ela tirou o Motiro de aspas simples. Então isso deixa com que o Motiro virasse uma variável, mas ele não está nada declarado. Então possivelmente vai ser a última. Ah, acertei. Então vamos dar continuidade aqui. Ó, verifiquei. Show de bola, hein?
Passei. E aí, conforme você vai passando os desafios do Motiro, vai estar liberando para vocês novos levels, e aí novos exercícios são liberados, e aí você ganha troféu, ganha suas conquistas. Lembrando que eu vou errar uma de propósito aqui só para vocês verem o que acontece. Errando ou acertando, cria um console log e dentro coloque uma multiplicação. Então eu vou colocar aqui só meu nome, Will, que está errado, e mandar verificar. Deu um erro, mas ele libera também a oportunidade de você mandar uma mensagem, e essa mensagem a comunidade tem acesso. Então quando eu coloquei aqui, a comunidade já ensina. Aqui a pessoa está falando que é fácil esse exercício, né? Então, está em operadores aritméticos na documentação, botão. Ele ensina, então, como que você pode fazer operações aritméticas. Deu essa dica, né? Você pode criar um comentário aqui. Eu vou criar aqui, ó. Eu vou ser sincero. Poxa, comecei a usar o app e estou amando. Então, adicionei o comentário aqui. Então, se você baixar o aplicativo, você pode vir aqui ver esse comentário já, comentar em cima, dar like, que eu vou dar um like nesse comentário. Então, é uma rede social também. Você vai conhecer outras pessoas desenvolvedoras, isso é bem legal. Então, além de dar documentação, você tem a capacidade de conversar com outras pessoas. Depois você vai conseguir ver o ranking das suas estatísticas, dos seus amigos também. E aí você consegue acompanhar se vocês estão melhor que você ou não, onde você está. Isso é bem interessante, né, gente? Aqui tem o seu perfil, onde você pode divulgar o seu LinkedIn, o seu GitHub, se você já está desenvolvendo há mais tempo. Mini aulas do JavaScript, que são essas que a gente acabou de ver e conversar. Então, conforme você vai respondendo, elas vão sendo liberadas. E olha que ensina até fazer promises, requests, async await. Isso aí é um pouco de JavaScript. Não vou falar avançado, porque logo você vai chegar nesse nível. Mas para quem está começando, você conseguir lá do básico a chegar em que são promises, ó, show de bola, hein? Eu acredito que esse aplicativo merece ser testado sim. Aqui eu tenho um Playground. O que é um Playground? É um lugar que eu posso desenvolver à vontade. Então eu tenho aqui, eu quero testar um console.log que eu aprendi, mas eu não quero estar dependendo de exercício, eu quero ficar à vontade. Afinal, eu não tenho computador. Então você pode vir aqui, ó, console.log, ele já vai autocompletando para ajudar você a lembrar. Você pode abrir o parênteses aqui embaixo. Aí, entre aspas duplas, você pode colocar o seu nome, William. Coloquei, executei. Aqui embaixo ele mostra o que foi feita a minha programação. Então, ok, eu aprendi a fazer soma. Deixa eu testar se eu estou sabendo de cabeça ou se eu dependo de do exercício. Então eu faço aqui 20 mais 37. E aí eu ponho para executar 57. Então esse aplicativo também libera essa função, ou seja, não tem desculpa para você não começar hoje a aprender a programação. Baixa esse Playground, baixa esse aplicativo aqui completo. O nome dele ele chama Motiro. Então para você baixar é só abrir a Play Store, pesquisar por Motiro, você tem acesso. E olha só, gente, tem quase 5 estrelas. Falta só a sua estrela para chegar a 5 estrelas. Tem mais de 10 mil downloads que está informando aqui. Ele é livre. E sabe quanto que você vai pagar por esse aplicativo? Nada. Nada, nada, nada. Porque eu já conheço a equipe, a empresa grande que está criando esse aplicativo. E ela tem o mesmo propósito da Digita Código. É criar conteúdo gratuito para você que está aprendendo a programação, a poder sim aprender, mesmo que não tenha acesso a uma universidade, a uma faculdade, e mesmo você que já está nessa faculdade, está nessa universidade, você é muito bem-vindo, porque você vai contribuir demais, comentando o que achou do vídeo, sugerindo esse vídeo para outras pessoas e aprendendo tecnologias que estão lá. Isso aí, turma. Professor voltando de novo aqui, conectado com vocês novamente. Quem gostou lá do aplicativo que o professor sugeriu para vocês aí? É joguinho para estudar. É jogo de programador ter no bolso, no celular ali, para ele na hora do intervalo estar estudando, né? Então a gente vai estudar ali JavaScript. JavaScript é bem importante aí para o fundamento de vocês, para as próximas linguagens. Em JavaScript você pode fazer um monte de coisa. Né? Front-end ali, a maioria do front-end usa JavaScript. Alguns jogos 2D, 3D também usam JavaScript, né? Nosso navegador junto com o HTML ali também roda com JavaScript. Então assim, vai fazer muita coisa com JavaScript, vai aprender a teoria ali da programação. Depois que você aprende essa teoria ali brincando, se divertindo,
você consegue pular para outras linguagens, né? Então é bem legal isso aí. Aí tem um rank ali, aquele rank ali, ele vai para um ranking profissional. Quando você for ser contratado por alguma empresa, alguma coisa, eles vão dar uma olhada lá e vão ver, ele é bem ranqueado, ele tem bastante ponto lá, XP lá, pontuação tá alta, então conta muito isso, sabe? E que nem ele falou, do GitHub também. Gente, se vocês estão começando a desenvolver, faça sua conta no GitHub lá. Tem projetos lá disponíveis para vocês estudar, para vocês aprimorar. Vocês podem criar o próprio projeto de vocês lá. E também lá serve como um LinkedIn. É o LinkedIn da programação. Porque essas empresas vão contratar o serviço de vocês, elas vão entrar lá no GitHub e vão ver assim, fulano de tal, o professor Sidney tem aqui o LinkedIn, tem um monte de projeto, é bem legal aqui o currículo dele aqui no Git. Então vamos contratar ele. Então serve de base também para impulsionar você para a tua carreira, tá bom? Tá certo, então. Vamos lá. Algum comentário aí, turma? Alguém quer acrescentar alguma coisa aí nesse comecinho da aula? Pedir alguma coisa? Falar alguma coisa? Fala, Isaac. É Motiro. É M-O-T-I-R-O. Motiro. Beleza? Tem para iOS e tem para Android. E é bem tranquilo, não paga nada. E a gente vai se divertindo ali, vai jogando e vai aprendendo, né? No começo é bom até você tentar ali jogar sem ler lá o curso que tem, para ver como que tá teu nível de conhecimento. Mas quem não tem um nível bem baixo, já vai lá, já dá uma lida na aulinha que tem lá, na introdução que tem uns passo a passo ali. Aí você consegue ler e jogar bem tranquilo, responder bem tranquilo. Tá bom? Bora lá para a aula então. A gente vai ver então o que é programação e aprender que é um programa de computador, tá ok? Então, para a gente conversar aí, para a gente entrar nesse assunto, conversa aí com o colega, tenta imaginar aí o que pra gente entrar nesse universo de games, né? Pra gente trabalhar na área dessa indústria grande, né? Que dá muito dinheiro, né? É uma das empresas aí do ramo milionário, né? Universo milionário, que é o universo dos jogos. Então é preciso a gente entender o que é programar. Então pra gente entrar ali, né? Usufruir desse universo, né, do games, a gente que joga, ou aquele que quer não apenas jogar, mas quer produzir, a gente tem que entender um pouco ali de lógica, de programação, né? Então, assim, o que seria programação para você? Conversa aí, me diga aí, o que é para você isso? O que é programação para você? Eu lembro que o professor tinha perguntado umas aulas atrás, né, o que era game para você, né? O que era? Muitas pessoas falaram: minha vida, professor, eu só faço isso, é meu tudo. Então, assim, o que é programação para você? E a programação vai ter que entrar no mesmo cuidado, no mesmo carinho, assim, atenção, que vocês têm pelo jogo. Se você quer ser um desenvolvedor, que é um programador ali, e quer ser remunerado nessa área, né? Essa área aí, ela promete remunerar bem e muitas vagas de emprego, né? Tem um vídeo, depois eu passo para vocês na próxima aula, que fala que é uma reportagem que fala em 2027 o Brasil aqui, o universo de jogos, de programação, né, da TI, vai ter que gerar mais de 600 e poucas pessoas, né? Mais de 600 e poucos mil profissionais na área de programação, na área de TI, para o mercado de trabalho até 2027. O mercado está precisando muito de profissionais na área da programação, né? E quando eu vi esse vídeo eu lembrei de vocês. Vocês aí estão chegando nesse horizonte, nessa reta aí de 2027, onde vai dar um boom ali, um boom da profissão,
onde vão precisar de muita mão de obra, e se você se preparar aí, ó, você tem aí mais 2 anos aí para se preparar, para se qualificar, para entender mesmo o que é essa linguagem aí, né? Tanto dos jogos quanto a programação, porque se você programar, você faz tudo, né? Você faz jogo, você faz tudo, só que a gente é mais específico, né? A gente vai fazer ali a parte do jogo, né? Tem a parte mais, estudar um pouco mais ali do universo do game mesmo, né? Então é isso. O que é para vocês? Vamos ver lá, vou ler o comentário de vocês. Vamos lá. Sistema que usa para criar games, certo? Programa de coisas, seja jogos, sites, etc. Certo também. Desenvolver um programa é uma ferramenta para facilitar ações e realizar ideias. O Guilherme está falando que não é verdade, né? Pro Isaac. Vocês podem brigar aí, pesado. O Arthur. Programação seria uma linguagem, uma forma de dizer para algo, fazer uma ação e uma maneira que você deseja. Exatamente. A programação, a gente é uma linguagem, né? A gente tem que dizer e pedir pro computador o que a gente quer. Aí, ó. Tá faltando aí, Júlio. Desligou teu computador? É culpa do programador, né? Inveja aí. Isaac. Verdade, Isaac. Esses meninos aí, cara. Vocês parecem que nunca se deram bem, agora vão ficar brigando. Vamos lá, então? Então tá. O professor aqui escutou um pouco vocês. Vamos lá. Então vamos ver o que o professor tem aqui para falar para você de programação. Então o que eu acho, né, e a literatura e tudo que eu estudei acha. Programação é um processo de escrita, teste, prototipação ou manutenção de um programa de computador, correto? Então o programa ele é escrito em uma linguagem específica, né? A gente falou aqui da JavaScript, mas existem várias linguagens, né? Então é feito por uma linguagem específica, né? Os programadores de jogos também usam Python, bastante Python, C++, né? C, né? Então assim, depende da linguagem que você queira ali, que você queira estudar, se aprofundar. Eu sugiro você a pegar uma linguagem que o mercado está em alta, que o mercado proporciona um leque para você, não uma linguagem que você goste, mas uma linguagem que o mercado né, tenha demanda, né, para que você seja bem sucedido ali no serviço, para procurar um serviço, para procurar uma empresa, para desenvolver alguma coisa, tá? Então escolha uma linguagem ali, JavaScript, que eu falei para você, o React, quem quer trabalhar com front-end, né? Tem muitas vagas de emprego nessas áreas aí, né? Quem trabalha de front-end, quem quer trabalhar de front-end, né? São linguagens que usam, o Facebook usa, né? O Instagram usa, né? Então essas empresas usam já essas ferramentas, essa linguagem. Então seria importante você estudar por aí. É uma indicação minha, mas você vai ter que entrar nesse universo e decidir o que é melhor para você. Então ali é uma linguagem específica, né? Embora seja possível, né, com alguma dificuldade, escrever diretamente na linguagem de máquina. Então assim, a gente usa uma linguagem para interpretar o nosso pedido para a máquina, né, para ela executar alguma coisa para nós, né? Só que assim, é possível escrever diretamente falando com a máquina, com a linguagem dela? É sim. O problema é que a linguagem da máquina é muito mais complexa, então seria muito mais trabalhoso você fazer isso, né? Demandaria muito aprofundamento na teoria, no estudo, né? No conhecimento mesmo ali do hardware, da linguagem da máquina. Tá bom? Então a gente tem os nossos interpretadores ali, as linguagens que existem no mercado, então não precisa a gente entrar, né? Existe todo um processo, um protocolo, um método nas linguagens, né? Então assim, não precisa a gente querer inventar, né? Complicar as coisas, né? Porque a programação já não é uma coisa fácil para quem, né, não quer estudar, né? Então, a gente tem que estudar. A gente fala que a vida do programador é assim, ó, no intervalo você está estudando, né? Na folga você está estudando, ou programando, ou desenvolvendo alguma coisa, né? É essa a nossa vida, né? Só que também a gente é bem remunerado por isso, né? E eu acredito que é prazeroso. A gente passa horas e horas fazendo isso e é muito prazeroso, né? Python é muito bom. Python seria uma boa para o mercado, sim. Recomendo também.
Tá na minha lista ali das linguagens que prometem aí remunerar bem, né? A gente tem que estudar bem o mercado, porque o mercado ele faz uma oscilação. Ele tem ali as atualizações a cada tempo. A gente está falando aqui agora, deve estar surgindo alguma coisa, né? De ano, então, de um ano para o ano muda algumas coisas, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Entrou uma linguagem diferente, ou ela subiu no ranking ali, ou as pessoas estão usando mais. Então, assim, você tem que ficar esperto a esse mercado. Atualização, que nem a JavaScript. O JavaScript é muito antigo, só que ele já tem atualização, né? As questões das variáveis ali, já tem modo diferente de chamar uma variável, de guardar uma variável, né? Então, assim, ela muda, ela se atualiza, ela vai se aperfeiçoando, ela se junta com outras linguagens, né? E vai. Esse universo é assim, a gente tem que estar... não vou comparar que seja igual a da medicina, que tem que estar se atualizando o tempo todo, mas é quase a mesma coisa, né? A gente tem que estar estudando cada ano ali. Se você passa um ano sem estudar, você já sente o mercado, você já sente a diferença já no próximo ano. É muito rápido isso. Exatamente, Arthur. A gente tem que estar se atualizando o tempo todo. O tempo todo. Um exemplo, eu estudei Java lá 2, 3 anos atrás. JavaScript. Hoje ela já está atualizada, ela já tem umas coisas diferentes. Não muda o jeito de programar, sabe? Não vai me atrapalhar. Talvez eu vou ter alguns enroscos, outro, eu vou ter uns métodos diferentes, umas maneiras diferentes de colocar o código, né? Mas tem que se aperfeiçoar, porque já está diferente, já mudou, né? Então ali, uma curiosidade, né? Existe um debate bem interessante entre as pessoas ali mais conceituadas na área da programação, alguns famosos, né? Se a programação ela é voltada mais para a arte, ou se ela é uma ciência, ou se ela está voltada mais para a matemática, ou se ela é comparada ou pode se chegar a ser uma engenharia, né? Ou é um campo completamente novo, né? Então essas pessoas ali que citaram isso, né? O Donald Knuth, o Ed e o David Parnas, né? Então são pessoas que entraram nesse contexto aí. É uma arte? Eu também acredito que tudo que está aqui é uma arte, sim. Programar é uma arte. É uma ciência? Sim, é uma ciência. É matemática? Totalmente exatas, né? Você que escolheu estar na área da programação, você escolheu uma área de exatas, né? Então, assim, professor, eu não gosto de matemática. Você vai ter que gostar de matemática, meu querido. Essa é a realidade. Eu não sei se eu contei para vocês a minha história. No segundo ano eu não gostava de matemática. Eu achava assim, por que tem sentido matemática na minha vida? Eu não vou usar para nada, né? E não gostava. Eu ia capengando na matemática. Aí quando eu me formei e decidi fazer a programação, eu comecei a entender que eu precisava de alguns conceitos, né? Como a lógica, como, né, a precisão dos números ali, esse conceito todo que a matemática me oferece. Eu comecei a entender que não era que eu não gostava da matemática, é que a minha mente estava travando aquele momento ali, eu não achava interessante. Então, assim, eu comecei a colocar assim, não, eu tenho que gostar de matemática, eu vou gostar de matemática, a matemática é gostoso, e comecei a criar gosto pela matemática, né? Então, é bem interessante isso. E quando eu abri a minha mente para isso, deu um start. Quando eu coloquei na minha mente que a matemática era boa, que eu gostava, que não era tão difícil assim, abriu a minha mente, eu comecei a gostar de matemática. Até então, porque eu fiz uma graduação em matemática, né? Eu sou formado em matemática também. Então, assim, abriu minha mente, mudou? Viu como que muda? Então, a gente tem que programar também, a gente tem que aprender a programar nossa mente, aluno. Não é só computador, a gente tem que programar a nossa mente. A nossa mente ela é programável, então a gente pode decidir o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Nós podemos decidir os nossos hábitos através da nossa programação da nossa mente também, né? Então é isso, programe a sua mente, fala assim, vou gostar de matemática sim, vai fazer parte da minha vida. E você vai desenvolver muito, muito bem, né? Tanto que a matemática me ajudou também a desenvolver a parte da música, porque eu sou músico também, né? E a parte da programação, do raciocínio lógico. A tua vida melhora um monte. Se você descobrir isso, esse universo melhora um monte a tua vida, tá bom? Vamos lá. Então aqui, para criar um programa, né? Por meio de programação é necessário ser estruturado por algumas linguagens lógicas, né? Diferentes partes de um programa podem ser escritas em diferentes linguagens. Então, assim,
A gente pode ter lá, lembra que eu falei para você? JavaScript, pode ter HTML misturado, pode ter uma parte lá com Python, né? O próprio Java mesmo, né? Porque o Java é diferente de JavaScript, né? O JavaScript é só um nome que copiou lá no mercado, lá, um antecessor, porque a Java tinha estourado no mercado com esse nome. O JavaScript não quis ficar para trás e meio que só plagiou, né, o primeiro nome ali para entrar no mercado junto. Só que hoje é uma baita de uma linguagem de programação, uma baita de uma ferramenta, né? Então, assim, nós temos as linguagens ali, né? E nós precisamos aprender durante esse período do nosso início aqui de programação, algumas linguagens, né? E a lógica da programação. Então, nós temos que entender toda a parte lógica de tudo isso aqui do começo, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem Java, né? Python, PHP e JavaScript. Respondendo lá a pergunta do Murilo, né? Python é uma baita ferramenta de linguagem ali para a gente começar. E principalmente para quem está na área de jogos, a maioria dos grandes programadores de jogo, né? Ele usa um Python. Tá bom? Então vamos lá. Então, assim, escolher uma linguagem. A linguagem é com você, aluno. A gente vai estudar um pouco mais sobre JavaScript. Mas, assim, a linguagem é você que vai escolher, vai determinar qual que é o propósito da tua vida aí, do que você quer, e vai estudar se determinar aquela linguagem. Não necessariamente que você precise estudar só uma linguagem, você pode estudar várias linguagens ao mesmo tempo, porque assim, tudo fica meio parecido, sabe? Depois que você aprende a primeira linguagem, é igual falar uma outra língua, né? Vou aprender a falar inglês. É difícil pra caramba, mas quando você aprende a falar inglês, a próxima linguagem que se for falar, vai ser mais fácil, né? A terceira, então, nem se fale. A quarta, então, quase entra no automático. Então, assim, vai aprimorando, vai abrindo o teu leque de conhecimento, a tua mente vai expandindo, né? Então você vai, eu sempre falo, a gente exercita o corpo para gerar músculo, né? E a gente também tem que fazer exercícios na mente, né? Ela não gera músculo, né? Mas ela expande neurônios e conhecimento, né? Então a gente precisa expandir a nossa mente ali. Tem gente que usa pouco, né, disso, né? Nem 10%, né? 1%, 2%, o máximo da pessoa mais conceituada aí usa 10%, né? Já foi provado isso pela ciência. Então a gente pode expandir o tanto que a gente quiser, dependendo do nosso esforço. Então vamos lá, escolheu a linguagem. Então você escolheu a linguagem aqui, aí você vem para o algoritmo. Então a gente tem que ter um conhecimento de algoritmo, né? E a gente tem que ter uma parte estruturada dentro da gente, umas coisas bem simples. É simples, professor, é simples. Mas você precisa ter esse conhecimento, essa base, que é a estrutura, como construir uma casa. Você precisa ter uma base lá, os fundamentos, né, a fundação, para você poder subir a tua casa. Então você precisa ter ali a lógica, né? Então aqui é muito exato, a nossa ciência, né, é muito exata nessa parte aqui. A gente usa muito essa parte lógica na programação. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Só lembrando, o professor vai dar uns minutinhos finais ali. A nossa aula vai até 9h20, Gabriel? 9h10, né? Eu vou dar ali uns 15 minutos ali para as 9, para quem quiser fazer lá a parte da variação lá, tá bom? Então vamos lá. Lógica de programação. Lógica de programação é a organização coesa de uma sequência de instruções voltadas à resolução de um problema, né? Ou a criação de um software ou aplicação. Então nós precisamos organizar de forma coesa, né, as nossas informações, as instruções que nós vamos mandar para a máquina, né? Então cada linguagem tem suas próprias particularidades. Então assim, seus tipos de dados, seus tipos de orientações, né? Que tipo de variável, como que se chama, que nomes específicos tem cada variável, cada função, né? Cada switch dentro da linguagem, né? Então assim, mas a lógica por trás de todas é a mesma. Viu que legal isso? A lógica por trás de todas as linguagens, por isso que é importante a gente estudar e ver isso. A lógica da programação é a mesma por trás de todas as linguagens. Independente de qual você vai escolher, a linguagem que você vai dominar, né?
a parte da lógica é a mesma para todas. Então a gente tem que estruturar bem essa parte agora aqui. A gente tem que entrar bem na tua mente, entrar bem no teu coração, isso aqui, da lógica da programação, para você poder ter uma facilidade para entender outras linguagens. Hoje eu, por ter estudado a lógica de programação, quando eu vejo uma linguagem que eu não conheço, que eu não domino, mesmo que eu não conheça e não domine, eu consigo entender e compreender o que ela está pedindo, o que ela está falando. Né? Lembra do vídeo que a gente mostrou ali, do rapaz mostrando o aplicativo? Ele não tinha conhecimento ali na linguagem, mas ele entendia, ele acertou algumas questões ali, porque alguma parte de lógica ele estudou, né? Algum conhecimento disso ele tem. Isso facilita muito lá na frente para você entrar em qualquer área que você quiser, tá bom? Então vamos se aprofundar na lógica, vamos entender, vamos exercitar a nossa mente em questões de lógica, né? De raciocínio lógico, né? E na lógica da programação. Então eu tenho um exercício para vocês aqui. Eu queria que vocês enumerassem ali para mim ali o exercício. Vou mostrar para vocês agora. Então 5 minutinhos para vocês aí, tá? A gente tem a sequência ali, ó, um esquema. Então você pode fazer o esquema no caderno aí, tá? Pode tirar print dessa tela também. Eu vou deixar ali no Google Class também. Deixa eu até tirar o print disso aqui e deixar lá no Google Class. Vou tirar o print aqui dessa tela aqui e vou colocar lá no Google Class atividade para vocês. Tá? Então aí, 5 minutos, pense aí. Então você vai ter que fazer esse esquema no caderno e depois vai me dizer assim, ó, a ordem lógica de cada sequência aqui, ó, da atividade desse menino. Qual que é a ordem lógica aqui? Acordar primeiro, tomar café primeiro, depois escovar o dente, né? Ir trabalhar, depois acordar. Qual que é a sequência aqui? E as sequências não estão ligadas com os números ali. Os números são só para você se direcionar ali, para colocar nos quadradinhos ali, tá? Mas os números estão todos embaralhados. Não tem uma sequência assim, o número 1 primeiro, acordar e tomar banho. Não, primeiro você tem que acordar, né? Depois você toma banho, né? Então tem uma, entendeu? Não tem lógica nos números ali, tá bom? Eu vou colocar lá, aí vocês me respondem, tá? 5 minutinhos para nós aqui, o professor vai estar zerando o cronômetro aqui. Bora lá.
Voltando aqui então, a resposta ali, vamos lá. Professor, quem o professor viu que interagiu no chat aqui, respondeu, o professor já colocou nota lá no Google Class, tá? Já deu como atividade entregue e já está pontuando lá, tá bom? Já está com nota lá. Então assim, a sequência lógica desse café da manhã é o seguinte. Primeiro você tem que abrir os olhos, né? Acordar. Aí depois, a gente estava discutindo aqui, eu e a Nicole, a ordem do escovar os dentes aqui, né? A grande maioria escova os dentes, depois, né? Depois vai fazer outras coisas, tomar café, essas coisas. Tem gente que já não faz isso, então depende aí a tua resposta. Não vai ter uma resposta certa nessa lógica aqui. Porque tem gente que acorda, vai tomar banho primeiro, ou vai escovar os dentes, nem toma o banho. Então assim, mas a ordem do professor aqui, essa lógica aqui, foi o que o professor colocou. Acordar, escovar os dentes, tomar banho, daí ir para a cozinha, né, preparar as questões lá que você precisa resolver, né? Quem precisa levar lanche, marmita ou preparar o café, né? Preparar o café e tomar o café, né? Então essa é a sequência ali, né, de uma lógica. Mas você entendeu a importância da lógica aqui? Né? A importância da lógica aqui. O professor queria passar um vídeo para vocês, mas como eu prometi para vocês dar um intervalo ali para vocês resolverem as questões lá da avaliação lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui agora para avaliação lá, quem está pendente, e vou passar o vídeo, tá? Porque a gente tem uns minutinhos ali ainda, dá tempo de passar o vídeo, que fala sobre a parte da programação ali, da lógica, da organização, de você saber pedir, né, as coisas, né? O vídeo é em inglês, então você vai ter que prestar atenção para ler a legenda, né? Vai ser legendado, tá bom? Então a legenda é sobre a construção de um sanduíche. É americano esse vídeo. O pai pede para os dois filhos fazer uma lógica para ele ali, uma sequência de pedido, como se ele fosse a máquina, né? Fazer um pedido de como montar o sanduíche. E o pai pede para eles fazer o comando, né? O código da programação ali, da sequência lógica de como produzir esse sanduíche. E é engraçado como eles pedem, né? Então eles pedem tudo errado ali e vou mostrar o vídeo para vocês. Sorry, you ruined it on purpose. You know what? I'm hungry. I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. I'm done. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter and jelly sandwich. Fail. Yeah. Oh, yeah. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out A bit, that means like a lot. A bit means a lot? In my world. Alright. There we go. Doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Get 2 pieces bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. No. Squirt the jelly onto the bread. You're supposed to. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over
piece of bread. Oh, he's doing better. It says all over. Put the 2 pieces on top of each other. This is how I meant. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with a knife. No. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take 1 piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it, spread it all over the top of the piece of bread. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense. Zari ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan. It's the joke. It's the game that we're playing. Oh. Do you know how to eat a piece of bread? You want to take your sandwich with you? I edited a bit. Take 2 pieces of white bread. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with a knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best, Well, you made it. but so. I think it qualifies. That's a win. Woohoo! Isso aí, turma, viu? Quem prestou atenção é meio divertido, né? A sequência ali, eu dei risada de novo aqui. Então, o código, a lógica da programação é isso. Você escrever um código para o computador, tem que passar as orientações bem certinho de como ele quer, como você quer que ele execute essa tarefa, né? Então, assim, no final ali ela acertou o código entre partes, né? Ela acertou o código ali entre partes, né? Que o pai dela colocou a faca de ponta cabeça, mas cumpriu com o propósito. Mesmo que colocou lá o cabo diferente de um lado para o outro, mas cumpriu o propósito de pedir o sanduíche com êxito, né? Então foi pedido com êxito ali o último código de programação. Você entendeu que o nosso código de programação, a nossa linha de programação, ela tem que ser bem discriminada, né? Bem certinho ali, pedindo a cada passo, dando as orientações certinho para a máquina, porque a máquina ela não está vendo você, ela não está pensando como você, né? Diferente se eu pedir para você fazer um sanduíche, você vai lá e vai conseguir fazer, porque você pensa como eu, né? Agora, a máquina ela não pensa como nós, então você tem que pedir exatamente do jeito que você quer, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui no meu tempo. Quando mais específico for a linguagem que você usar, mais próximo do que você deseja vai chegar. Quando a linguagem for superficial, a ação também vai ser superficial. Exatamente, Arthur, né? Ali você tem que se aprofundar no conhecimento e saber o que você está pedindo, né? Então, esse vídeo deixa bem claro isso para nós, por que a gente tem que entender o que a gente está pedindo, né? Se aprofundar ali na linguagem. Tá? O professor vai deixar esses minutinhos ali para quem precisa resolver a atividade, para quem precisa entregar a avaliação, tá?
e a gente dá retorno na próxima aula desse ponto aqui para frente, tá? A gente vai ver aqui mais para eu programar, criar um jogo, né? Do que mais eu preciso, a próxima etapa ali, a próxima sequência da nossa aula, tá bom? Então o professor fica por aqui. Deve nada não, Arthur. Ah, deve 5 conto. Lá, tem que pagar, cara. Tem que pagar. Igual pra mim. Quem tá devendo pra mim aí tem que pagar. Tô com um monte de tarefa lá, ó, pra entregar. Valendo nota pra vocês. E a avaliação, tá bom? Um abraço. Até a próxima aula, tá? Fica com Deus.